Eu fiz leituras maravilhosas em novembro e é sobre elas que eu vou conversar com vocês hoje. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversamos sobre os livros que eu li em novembro e também eu vou dar uma palavrinha a respeito de ritmo de leitura, exemplo do que eu fiz recentemente em algum outro vídeo de lidos do mês. Caso você queira pular essa parte, você pode pular, eu vou deixar a minutagem ali embaixo, mas se você quiser assistir, depois você comente também como o seu ritmo de leitura se alterou ou não durante esses 2 últimos anos. Não é novidade para ninguém, né, que o ritmo da vida deu uma boa mudada em 2020 e 2021. Na minha vida não foi diferente e eu tive um misto de sentimentos. Desde março do ano passado, eu tive o privilégio de poder trabalhar em casa e, embora eu me sentisse feliz por este privilégio, eu me sentia triste por trabalhar em casa. Eu descobri que eu realmente não me adapto muito bem a essa questão de trabalhar no mesmo ambiente em que eu descanso. Eu sinto um cansaço muito grande e isso se refletiu diretamente na quantidade de livros que eu li. Por uma razão simples. Eu sei que para muita gente foi mais difícil ler neste período, mas cada pessoa tem as suas válvulas de escape. E a minha válvula de escape é a leitura. E para ajudar, eu não assisto televisão. Não por aqueles preconceitos bestas de desliga a TV e vai ler um livro. Não é isso. É que eu realmente não gosto de assistir TV. Então, enquanto muitos amigos meus estavam maratonando séries, eu estava maratonando livros. Ano passado eu li uma quantidade muito grande de livros. No começo do ano eu fiz um post no Instagram dizendo por que eu gostaria de ler menos em 2021. Falhei miseravelmente, eu li ainda mais em 2021, porque eu compensei os primeiros meses do ano passado, né? Que em janeiro e fevereiro eu tinha tido um ritmo de leitura saudável. Nesse ano não, em janeiro e fevereiro eu já estava num ritmo de leitura mais alucinado. Mas eu não me incomodei racionalmente com isso, porque eu sabia que quando passasse essa fase mais crítica da pandemia, quando eu começasse a botar as minhas perninhas para fora de casa, eu iria me sentir melhor. E isso aconteceu em novembro. Eu pedi para retornar ao trabalho presencial e é incrível o quanto isso me fez bem, o quanto isso me deixou feliz e mais disposta. Isso se refletiu diretamente no meu sono. Eu já comentei em vários vídeos aqui que algumas leituras foram feitas em noites de insônia. Eu não tive mais nenhuma noite de insônia. E essa minha disposição se refletiu também na vontade de fazer outras coisas que não ler. Porque ler era a única coisa realmente que eu sentia vontade de fazer no período de isolamento. Agora não, agora eu voltei a cozinhar como eu cozinhava antes, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu comecei a reencontrar os meus amigos, não só os amigos e colegas que eu tenho no trabalho, que também são pessoas muito queridas, mas também os meus amigos pessoais. Eu voltei a sentir essa pulsação de vida, que era uma coisa que estava me faltando neste período. Então, finalmente eu pude cumprir uma das minhas metas de 2021, que era ler menos do que no ano passado. Ainda que não tenha dado tanta diferença assim, existe uma quantidade de livros até que grande, mas são livros mais finos. E eu fiquei muito feliz por finalmente ter essa sensação de ler pelo prazer de ler e não ler pelo prazer e pela fuga, porque foi, de certa forma, um mecanismo de fuga que eu encontrei na literatura. Eu tinha consciência disso, sabia que em algum momento isso ia melhorar, mas eu ansiava pela chegada deste momento e parece que agora vai, né? Parece que agora estamos nos estabilizando um pouco mais, ainda, né, com todos os cuidados, não voltei até a vida agitada que eu tinha antes. Por vida agitada aí, não entendo uma vida de muitas festas e baladas, porque eu sou muito quieta para isso, são outras coisas que eu gosto de fazer. Mas, de qualquer forma, ficar em casa não é a minha praia. Bem, feitas essas considerações, eu vou, como sempre, comentar primeiro a respeito dos livros concluídos e depois a respeito das leituras que ainda estão em andamento. E, como sempre faço, vou começar aqui falando sobre as nacionalidades dos autores dos livros cuja leitura eu concluí em novembro. Uruguai, Etiópia, Portugal, Brasil, Itália, Nigéria, Coreia do Sul e Alemanha. E eu começo falando sobre Memorial do Convento, do José Saramago, que foi uma releitura para mim. Continua sendo o meu Saramago preferido e faz parte daquele meu projeto de ler José Saramago até novembro de 2022, quando seria o seu centenário, se ele estivesse vivo. Leitura maravilhosa para a qual haverá um vídeo aqui. Eu não vou publicar esse vídeo agora no final de dezembro, porque dezembro é um mês que tem uma queda assim, em rede social. Então eu prefiro deixar essa resenha
para janeiro, mas de modo geral nós podemos dizer aqui que se passam 3 histórias entrelaçadas, que são a história da formação da família do rei de Portugal, que muito aflito porque sua esposa não engravida, recorre a alguns religiosos que dizem: olha, se você prometer que vai construir um convento assim assado, o filho vem. Então ele assim faz, ele faz essa promessa e de fato esses filhos começam a vir. Então nós temos aí a segunda história paralela, que é a construção do convento de Mafra, e nós temos aí a terceira história, o amor de Blimunda e Baltazar, que na minha humilde opinião é a história de amor mais linda da literatura. E esse casal é acompanhado por um personagem inspirado em alguém que também existiu, que é o Padre Bartolomeu, que é um padre voador. Aqui ele constrói a sua passarola, mas de fato esse homem foi o inventor de uma espécie de dirigível, de um balão. Então é um livro muito rico e que se passa na Idade Média e que reflete muito bem todas as preocupações e perseguições também da época. Nós temos muito forte aqui a presença da Inquisição. E esse livro tem personagens muito cativantes, a começar pelo casal, Blimunda e Baltazar. O padre também é um personagem espetacular e em muitos momentos eu também sentia muita empatia pela rainha, que é narrada aqui com uma sensibilidade e uma visão bem diferente do que a gente esperaria para um José Saramago falando de realeza. O Saramago tem uma visão bastante ácida sobre o poder, mas em relação a essa rainha, ele tem uma visão muito rica em compaixão até. Então aguardem aí mais uma resenha muito apaixonada deste livro, a exemplo do que foi a resenha do próximo livro que eu vou falar agora, que foi Ser um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, vulgo melhor leitura de 2021, com certeza. A essa altura do ano, eu não acho que eu vá ler algum outro livro que supere este aqui. É um livro que eu considero perfeito, porque ele me tocou emocionalmente e intelectualmente. Esse é um livro muito inteligente, ele exige raciocínio do leitor, mas não aquele raciocínio pela dificuldade. É o raciocínio só para que você costure uma informação na outra e compreenda toda a engenhosidade do Ítalo Calvino escrevendo esse livro. É maravilhoso, isso aqui é uma obra-prima. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição e também aqui nos cards para que vocês vejam essa resenha. É a resenha mais apaixonada que eu já fiz por aqui, mas assim, não tem como falar desse livro senão com uma profunda admiração. Esse livro é uma verdadeira joia. Não é um livro sobre livros, mas é um livro sobre o nosso amor pela literatura, pela nossa relação com a literatura. E é uma relação que se estabelece entre o leitor, que é o protagonista, e o livro, e também entre o leitor e todas as pessoas que compõem o livro. O escritor, o editor, os trabalhadores da gráfica, os críticos, os professores de literatura, etc. E o protagonista deste livro é você, sim, você, o leitor. Se isso te pareceu confuso, veja lá o vídeo para desanuviar essas ideias aí a respeito do porquê você é o protagonista. Essa edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras, com tradução de Nilson Mulan. Para o próximo livro também haverá um vídeo aqui específico sobre o olhar do leão, da Amasa Mengistu. Ela, a exemplo do Calvino, também consegue aqui com este livro emocionar e provocar intelectualmente, porque ela nos mostra todos os lados envolvidos dentro de uma revolução. As pessoas que são a favor, as pessoas que são contra, as pessoas que a princípio são a favor, mas percebem que há algo errado ali e mudam de lado. Então esse aqui é um livro extremamente humano sobre como as nossas vidas, as vidas de pessoas comuns, são afetadas em momentos de revolução. A revolução sobre a qual se fala aqui é uma que aconteceu na Etiópia no final dos anos 70, que culminou na queda do imperador Haile Selassie e na ascensão ao poder do Derg, um grupo que a princípio era revolucionário, mas que logo se mostrou terrorista. Um livro interessantíssimo que explora de maneira brilhante esse contexto de guerra e de revoluções pessoais também, porque essa família passa por momentos difíceis que independem da guerra. São momentos que seriam difíceis em qualquer família, em qualquer momento, mas que se agravam, obviamente, pelo contexto histórico. Livro espetacular. Este aqui é publicado pela editora Record, com tradução de Flávia Rossler. Eu estou ficando sem adjetivos já para qualificar os livros, mas também tivemos o maravilhoso As Alegrias da Maternidade, da Buchi Mecheta. Gente, que livro espetacular!
ele é muito melhor do que eu imaginava. E olha que este livro aqui é muito elogiado e ainda assim ele conseguiu superar as minhas já altas expectativas. Aqui nós temos a história de uma mulher que luta para ser mãe. Ela vem de uma comunidade em que a mulher que não tem filhos é considerada uma mulher incompleta. Ela quer ser mãe, isso é um sonho dela, não é só a imposição social. Mas para isso ela vai precisar também passar por um choque cultural muito grande. Ela sai da comunidade onde ela vive, que é uma comunidade predominantemente rural, e se muda para Lagos, para a capital da Nigéria. Então, só aí já existe esse choque de como se vive em um lugar e como se vive em outro. Além disso, também há o choque entre os valores tradicionais nigerianos e os valores ingleses, decorrentes da colonização pela qual a Nigéria passava naquele momento, como colônia da Inglaterra. Então, é um livro também muito rico, muito interessante, que extrapola muito o tema do título, como eu comentei lá na resenha que eu fiz para esse livro. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha lá, porque é um livro muito bom. Eu vinha nessa sequência de muito encantamento pelos livros que eu estava lendo, e talvez por isso eu não tenha dado tanto valor, ou não tenha gostado tanto assim deste livro aqui, O Meu Melhor, da Marta Medeiros. Não posso ser injusta, né? Eu vinha de uma sequência de livros muito bons, então talvez por isso este aqui não tenha parecido tão maravilhoso assim quanto eu achei que fosse. Ela fala muito sobre sentimentos e sobre amor, amor de casal. Eu praticamente não leio livros focados em casais, né, em formação de um amor romântico. Então, algumas crônicas dela me causaram uma certa estranheza por isso, porque eu gosto muito de crônica, mas normalmente as crônicas que eu leio são pautadas em acontecimentos, em fatos do dia a dia, não em sentimentos. Então, eu tive essa estranheza também com os temas. Mas eu tenho a impressão de que se eu pegasse esse livro para ler em um outro momento, eu gostaria mais dele. Então, eu obviamente pretendo ler outros livros da Marta em outros momentos, para aí sim poder apreciar devidamente o valor dessa grande escritora, que é muito reconhecida, muito aclamada, e não é à toa. Realmente o texto dela é gostoso de ler, mas como eu disse, só não chegou fundo na alma. Talvez aí em função dos demais livros que eu estava lendo ou que havia recém-concluído. Essa edição que eu tenho aqui é publicada pela editora Planeta. Bem, chegamos aqui à última ficção do mês, que foi um Dois e Já, da Inês Bortagaray. Um livro bastante esquisito, eu devo confessar. Eu sabia que ele era um relato de viagem e sabia que a narradora era uma criança. E eu, particularmente, adoro narrador infantil, especialmente os narradores ali na faixa dos 10 anos, que tem mais ou menos a idade do meu filho. Então eu gosto muito quando esses narradores são verossímeis, quando eles não são infantilizados e nem mini adultos. É o caso da narradora aqui. A narradora é excelente, ela tem uma visão de mundo compatível com a idade dela. No entanto, eu achei esse livro meio solto, assim. É um relato de viagem bastante descritivo mesmo. É a menina sentando no carro e comentando o que ela vê na viagem, qual é a relação com os irmãos, o que ela acha dos pais. Não é um livro ruim, tem uma protagonista bastante consistente, mas em termos de enredo e propósito, digamos, eu achei que é um livro assim que parte do nada para lugar algum, sabe? Pode ser uma limitação minha, uma falta de compreensão das entrelinhas, mas o fato é que eu não achei assim interessante manter esse livro aqui comigo. Ele nem voltou para a estante de fato, ele já foi direto ali para a pilha dos livros dos quais eu vou me desfazer em breve. Essa aqui é uma edição da Kozak Naif, com tradução de Miguel Del Castillo. E chegamos por fim à não ficção do mês, que foi Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han é um filósofo coreano, sul-coreano, que mora na Alemanha já há muitos anos e escreve em alemão. Por isso eu mencionei os dois países na apresentação do vídeo. Ele traça aqui uma crítica ao nosso modelo de sociedade atual. Ele dá várias características do que seria esse nosso modo de vida contemporâneo, mas eu percebo que é uma crítica bastante grande a dois aspectos principais. Primeiro, a essa necessidade que nós temos hoje em dia de performar em tudo, inclusive no lazer. Nós tratamos as nossas diversões como obrigação. E também sobre o excesso de positividade, que é o maior tema deste livro, que leva ao cansaço, à estafa, ao esgotamento. Segundo Byung-Chul Han, a nossa sociedade está doente e adoecendo cada vez mais por conta desta
passividade gerada pelo excesso da positividade e também pela negação que nós temos do ócio, pela negação que nós temos do descanso. Eu gostei muito das ideias gerais desse livro, que vão além disso que eu estou comentando agora. Eu estou sendo mais sucinta a respeito deste livro aqui, porque ele, apesar de ser pequenininho, ele me deu um trabalho para ler. Eu tive que ler os mesmos parágrafos algumas vezes, por duas razões. Primeiro, porque me parece que essa tradução e essa revisão aqui estão meio problemáticas. Só que eu não leio alemão, né? Então não tem como pegar o original para ler e comparar. Mas eu senti um texto travado, truncado, e também tem a dificuldade de ser um livro sobre filosofia, que é um assunto que, embora me interesse, não é um assunto que eu domine. Então, em alguns momentos aqui, eu simplesmente aceitei a comparação que ele faz dos pensamentos de alguns filósofos, mas eu consegui acompanhar o raciocínio quando ele comentou sobre pensadores que eu já li ou sobre os quais eu sei algo, como, por exemplo, Hannah Arendt, Freud, Nietzsche. Aí eu já senti não mais facilidade, mas eu consegui entender qual era a relação que ele estava estabelecendo. Mas falaremos sobre isso no vídeo específico para ele. Esse momento que nós passamos agora de proximidade do Réveillon é bastante promissor para uma leitura como esta aqui, que, embora seja uma leitura mais densa, mais pesada, discute o nosso modo de vida, né? Essa época agora de final de ano e início de um novo ano é, para muitas pessoas, a época de repensar atitudes, de repensar hábitos. Então, esta é uma leitura que talvez caia muito bem aí para você, se você gosta de se sentir provocado nas suas escolhas, porque essa leitura aqui não vai te afagar, ela não vai confortar as suas escolhas, caso você se paute muito por performance. Mas, de todo modo, fica a recomendação para que você leia esse livro aqui, não para que concorde 100% com ele, assim como eu também não concordei, mas para que te dê aí um contraponto nas suas escolhas e nas suas expectativas. E te convido também para assistir o último vídeo do ano aqui no canal, que será sobre este pequenino aqui que me deu tanto trabalho. Essa edição que eu tenho é da editora Vozes, com tradução de Ennio Paulo Giacchini. Eu terminei de ler mais um pedacinho da Divina Comédia, a parte intermediária dela, que foi o Purgatório. Eu comecei a ler a Divina Comédia em junho, se eu não me engano. Eu achei o Inferno tranquilo até de ler. O Purgatório eu achei mais trabalhoso, mas nem sempre as releituras que eu fiz de alguns cantos aqui foram pelo trabalho. Às vezes foram pela beleza. Esse livro é lindo, muito bem escrito. É um poema que dá gosto de você ler, no português e no italiano. E não, eu não falo italiano, mas ainda assim, essa edição tem a versão em italiano do lado. E mesmo sem compreender o idioma, nós conseguimos compreender a sonoridade. É só ler em voz alta. Eu recomendo para todo mundo que leia em português, mas também leia alguns cantos em italiano para apreciar a beleza e a musicalidade desse grande poema épico. E, apesar da dificuldade, apesar de em alguns momentos não querer pegar esse livro, em outros eu me deixei encantar por ele. Então, novembro eu concluí a leitura do Purgatório. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo, eu já concluí o Paraíso, que é a última parte, e eu estou maravilhada com este livro, mas sobre ele eu vou falar no próximo vídeo de lidos. E eu encerrei o mês, portanto, com 3 leituras em andamento. Uma delas, o Paraíso, né, a continuação do Purgatório, Ressurreição, do Tolstói, e História da Menina Perdida, da Helena Ferrante. Este aqui é o último volume da tetralogia napolitana, que eu pretendia até terminar em dezembro, mas eu acho que não vou concluir neste ano. Gostaria de ter lido a tetralogia toda em 2021, mas vocês sabem, né? Eu tenho um probleminha com o enredo deste livro. Eu gosto muito da forma como a Helena Ferrante escreve, mas eu perco a paciência com os barracos que tem desse livro e com as decisões erradas que elas tomam. Então, não é sempre que eu tenho vontade de pegar este livro para ler. A menos que aconteça algo muito interessante aqui, mais ou menos na metade do livro, que é onde eu estou, esse livro vai ficar pro ano que vem. Mas vejamos aí, quem sabe acontece alguma reviravolta e eu consigo terminá-lo ainda este ano. Já esse aqui é o contrário. Eu imaginei que eu fosse virar o ano com este livro, mas ele ficou muito interessante a partir de um determinado ponto, e esse sim eu acho que eu concluo agora em dezembro. Bem, fecho então um mês com essas leituras em andamento e encerro esse vídeo com a promessa de 3 vídeos.
um para a Sociedade do Cansaço, que sai agora em dezembro, Memorial do Convento e Sob o Olhar do Leão para janeiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!